Hoje, dia 24 de janeiro, é o Dia dos Aposentados. O Sinagências não poderia deixar de passar essa data em branco e vem aqui agradecer não só pela construção de diversas agências, como também pelos serviços prestados à sociedade brasileira. Aposentado, apesar do tempo difícil que vivemos, pode ter certeza, o Sinagências está contigo. Parabéns e muito obrigado por tudo que vocês fizeram por todos nós. Olá, amigas e amigos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. É com grande satisfação que, em nome do presidente Petros e de toda a diretoria do Sindileges, parabenizo aos nossos colegas aposentados. Comemorar o Dia do Aposentado é necessário porque é merecido. Eu tenho a certeza que cada um de vocês carrega consigo o prazer do dever cumprido. Para nós que ainda estamos na ativa, ficou um legado de ética e competência. Se o Brasil hoje possui instituições democráticas, fortes e em constante aperfeiçoamento, isso é graças ao trabalho de cada um de vocês. Eu quero aqui homenagear em especial aos colegas aposentados da Câmara, do Senado e do TCU, a quem nós representamos no Sindileges. Se temos um dos parlamentos e um órgão de fiscalização entre os mais conceituados e respeitados do mundo, isso é graças ao suor e ao trabalho de todos aqueles que nos antecederam. E claro, como representante sindical, fica aqui em especial o meu agradecimento pelos anos de luta que tanto valorizaram e engrandeceram as nossas carreiras. Um grande abraço e um feliz Dia do Aposentado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um bloco de lives, né, de um dia extenso que a gente começou desde as 10 horas. Nós estamos recebendo aqui a Denise Carneiro e o Antônio, que são representantes do Fórum, né, a Frente Baiana em Defesa da Previdência e também do Serviço Público, e também o Adroaldo, que é um parceiro, já que a gente já tem aqui no apoio aos canais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para Denise e, na sequência, o Antônio para fazer as considerações em relação ao Fórum Baiano. Olá, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, agradecer o convite nesse dia tão especial, por esse movimento que é tão importante, o movimento Acorda a Sociedade. Me permita enfatizar o Acorda, porque é preciso que a sociedade acorde para ver realmente o que está acontecendo no nosso país e contribuir para que a gente vire essa página triste que o nosso país começou a vivenciar após as eleições de 2018, principalmente. Não só, mas principalmente após a eleição de 2018. Eu me chamo Denise Carneiro, como você anunciou, faço parte do Fórum Baiano em Defesa do Serviço Público, faço parte também da CSP Conlutas e do coletivo Resistência e Luta no Judiciário. Eu sou servidora do Judiciário Federal. E venho aqui muito honradamente homenagear também aos nossos colegas e não colegas, aposentados e aposentadas, que realmente, como já falaram aqui nesse vídeo, muito bem feito, aqueles que conquistaram, né, um lugar, aqueles que ajudaram a construir esse país, aqueles que produziram e ainda produzem, né, afinal de contas ninguém parou de produzir só porque se aposentou, né, mas estão aposentados do trabalho formal, né, pessoas que ajudaram na construção do todo o legado que nós temos hoje, principalmente a nossa Constituição Federal, que está sendo rasgada e queimada a cada dia, não só agora, como eu falei, há muito tempo, desde que ela foi aprovada, que tem sofrido ataques. Mas
nunca como agora. Nunca passamos pelo que estamos passando nesse momento na nossa história recente, a história do pós-redemocratização, né? Eu espero me aposentar este ano ainda, já cumpri meu tempo de aposentadoria, mas essa reforma de Bolsonaro me impediu, puxou meu tapete para não me aposentar ainda, tive que prorrogar mais 1 ano e meio o meu trabalho, não que eu não goste de trabalhar onde eu trabalho, mas sim porque depois de 30 anos de serviço, nós temos direito, né? Tínhamos direito de optar entre ficar trabalhando ainda no trabalho formal ou de fazer outra coisa qualquer da nossa vida, como também não fazer nada. É um direito nosso, um direito conquistado pelos que estão aposentados hoje. Por isso, nosso parabéns, nosso agradecimento ao que vocês nos deixaram. E o nosso pedido, que continuem lutando para manter também para seus filhos e netos esse legado. E é o que nós estamos fazendo aqui. O Fórum Baiano de Defesa do Serviço Público tem atuado bastante contra essa reforma agora de Bolsonaro. Inclusive, agora é preciso nos conscientizarmos que agora estamos lidando com o nosso pior inimigo que nós tivemos nesse tempo recente. Estamos enfrentando uma figura que está no governo, por uma coincidência de fatores, uma figura completamente tosca, incompetente, ignorante, e que por coincidência desses fatores de conjuntura, conseguiu aglutinar em torno de si uma pequena legião, infelizmente, temos que dizer assim, uma pequena legião dos seus pares, pessoas iguais a ele, e também de alguns saudosistas da ditadura militar, além de grande, né, parte dos que, infelizmente, se dizem cristãos, mas deturpando um pouco, né, um pouco não, muito, a versão do que entendemos pelo cristianismo, né, porque o que o nosso presidente defende é o quê? É ódio, é intolerância, é armamento do povo, é negação de doenças, é defesa da ditadura militar. E aqui para nós? Isso não são parâmetros cristãos. É preciso que o povo acorde. Então, acorda a sociedade para ver o que está posto. E não o que eles pintam. Não o que eles pintam. Por essa rede, essa indústria de fake news que está aí, não só dizendo mentiras, como tornando mentiras o que é verdade. Então, é preciso que a gente acorde e vir, né, para ver o que está colocado. E lutar também, né? Nós estamos vendo aí esse governo claramente com elementos proto-fascistas, né, e outros que foram comprados por ele com cargos, e também por parlamentares que têm coincidência da agenda neoliberal, né, a agenda que está aí sob a batuta do ministro da Economia, Paulo Guedes, o imexível homem do mercado, né, que ajudou a jogar na miséria os aposentados chilenos na época de Pinochet, lembram? Pois é, nós estamos aí na luta para que eles não consigam alçar o que eles querem, que é acabar com nosso povo, com todos os direitos trabalhistas e com saúde, com educação, com serviço público que vocês, aposentados, construíram para nós. Nós não vamos deixar que eles consigam fazer isso, né? Porque no Chile, quando eles conseguiram isso, a escola de Chicago, né, do qual Paulo Guedes fez parte como estudante, era ditadura. Aqui não é ditadura. Embora estejamos em pandemia, Denise, com muita dificuldade. Pois não? Você pode informar para a gente a composição do Fórum Baiano? Quantas entidades integram o Fórum Baiano? E como foi que foi constituído este fórum? E, assim, citar algumas das entidades que fazem parte desse fórum é muito importante, porque as pessoas não sabem, né? Então, de repente, é uma oportunidade de divulgar o fórum, as suas ações. Claro, eu falei com o Jair sobre isso, para ele falar mais sobre o fórum, falar das últimas atividades, falar das entidades, falar da carreata que nós fizemos, que aconteceu, que não foi protagonizada pelo fórum, mas que foi muito boa essa última carreata. Enfim, nós planejamos a divisão aqui. Eu fiquei de fazer apenas a questão da luta que nós estamos fazendo do ponto de vista da história, do momento que a gente está vivendo, e a importância de atuar unidos e unidas para impedir esse desmonte do Estado brasileiro que está em curso. Esse é o nosso objetivo, acordar de Nós tivemos acordo com muitos retrocessos, né? A começar pela reforma da Previdência,
que foi aprovada. Exatamente. E foi muita luta para evitar que um desmonte maior pudesse ter ocorrido, né? Porque eles queriam implantar a capitalização e não passou, né? Mas a gente sabe que essa investida virá futuramente e a gente tem que estar preparado para isso. Com certeza. Eu Inclusive, tem aí a PEC emergencial, né? A PEC emergencial e a reforma administrativa que afeta o serviço público, e afetando o serviço público afeta a sociedade, porque vai afetar diretamente a qualidade da prestação do serviço que é ofertado para a sociedade. Eu passo a palavra aí para o Antônio para dar as considerações pela participação do fórum. Ok, pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento em homenagem aos aposentados, né? Que é ao mesmo tempo uma homenagem e um chamamento à luta, né? Porque aposentados não quer dizer que a pessoa está parada. Aposentado é tão somente a pessoa ter a recompensa justa por tanto tempo que levou contribuindo para a sociedade, contribuindo para o enriquecimento da nossa nação, e agora recebe a recompensa justa, porém continuando na luta para o progresso do país, para o progresso da sociedade, aprendizado de todos aqueles que ainda estão na ativa, ao qual eu ainda me encontro, né? Assim como o Denise também. Não iria me aposentar esse ano, mas não estaria tão longe, e agora estou mais longe em razão, né, da reforma da Previdência aprovada pelos nossos parlamentares, né, que tão mal escolhemos, e é um prazer muito grande estar aqui neste evento e espero contribuir da melhor forma possível e dizer que eu sou do Tribunal de Justiça, né? Participei durante 6 anos, participei durante a minha vida toda da atividade sindical, não dentro do sindicato desde quando entrei, mas participando ativamente das atividades do sindicato, e logo após, sentindo a necessidade de contribuir mais diretamente, ingressei no Sintage e fiquei lá durante 6 anos, exercendo a função de coordenador geral do sindicato, né, coordenando toda a pasta política junto ao tribunal, junto ao governador do estado, para poder a gente não só conseguir os pleitos da classe dos servidores do Tribunal de Justiça, mas também de todos os servidores públicos da Bahia, né? Essa foi sempre a minha ótica, os servidores públicos e o serviço público. E logo quando eu saí do Sintage em 2018, eu tinha essa vontade de criar um fórum que representasse não somente os servidores públicos, mas representasse de forma geral o serviço público, que não é só de interesse dos trabalhadores que estão nos órgãos estatais, mas sim toda a sociedade que é beneficiária dos serviços públicos, inclusive nós que estamos aqui nessa live, né? Então, quando em 2019, atendendo a sua pergunta, né, de como é que foi criado o Fórum Baiano, eu tinha essa ânsia e comecei essa minha procura e percebi que tinham outras pessoas também com essa mesma linha de pensamento minha, de criar um fórum que atendesse aos interesses do serviço público, aos interesses da sociedade de forma geral, né? E uma dessas pessoas é justamente Denise, que está aqui. Em 2019, nós começamos a formar um grupo pequeno, na verdade, né? Formado pelo Sintage, formado pelo Sindicef, formado por algumas categorias do Tribunal, do Tribunal de Justiça Federal, né, pelo Sindifisco Nacional também, e aí nós começamos a fazer uma reunião e traçar o que a gente pensava de um fórum dessa natureza. Então, quando a gente começou a delinear a nossa filosofia de luta, que era a luta pela defesa do serviço público, todos concordaram, e assim, em 2019, nós já criamos, né, fizemos um evento virtual, porque foi justamente no início da pandemia, quando a gente ia lançar o nosso fórum presencialmente na Assembleia Legislativa da Bahia, tivemos o advento da pandemia e obrigatoriamente tivemos que nos isolar. Mas não ficamos parados, fizemos sim o lançamento do nosso Fórum Baiano em Defesa do Serviço Público, de forma virtual, salvo engano, em abril, e já pensando também em algo maior, que é um Fórum Nacional em Defesa do Serviço Público.
Mas antes do Fórum Nacional, nós já começamos as nossas atividades, né? Porque tínhamos várias demandas de caráter estadual, que foi a reforma da Previdência Estadual, feita aqui no governo da Bahia, né? Pelo nosso governador Rui Costa, e a reforma administrativa. Junto com a categoria dos servidores públicos estaduais, fizemos grandes mobilizações na frente da Assembleia Legislativa da Bahia, né, onde estavam tramitando o projeto de reforma previdenciária. Foi uma luta muito grande e não conseguimos, o governo do estado conseguiu passar a reforma da previdenciária, né, e alinhada com o governo federal, diga-se de passagem, né? Alinhada com o governo federal, eles conseguiram aprovar a reforma previdenciária e logo na sequência eles colocaram em pauta uma reforma administrativa, tecendo várias mentiras como justificativa para aprovar um projeto tão nefasto, não somente para os servidores públicos, mas para toda a sociedade baiana também. E nós, junto com algumas entidades, conseguimos comprovar para o governo do estado da Bahia que não era necessário ele fazer uma reforma administrativa, que antes da reforma administrativa federal, o governo da Bahia já tinha feito alguns ajustes que estava alinhado com a do governo federal. Então não tinha necessidade de ele fazer outra reforma administrativa. Sim, não, olha, quando é para retirar direito e quando é para atender as questões fiscais, não existe direita e esquerda. Não existe. O que existe é o interesse de cumprir meta fiscal, de trabalhar a questão de finanças públicas. Ninguém quer rever renúncias fiscais que são concedidas, tá? E isso é um problema que não é da Bahia, não é do Brasil, não, isso é geral, tá? São Paulo fez isso, vários estados, seja do PT, seja do PSDB, eles fazem reforma da Previdência para lascar com a gente. Essa que é a verdade. Então, importante, é engraçado que... Agora, claro, que tem uns que pioram na maldade, né? Mas se for para detonar com o serviço público, a gente não tem realmente um referencial muito positivo dos governantes. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Eu espero que não falte dendê na Bahia, porque eu vi alguma coisa dizendo que estava faltando dendê. Eu digo, gente, se faltar dendê na Bahia é o fim do mundo, porque já basta o Covid, ainda vai dizer que vai faltar dendê na Bahia. Como é que ficam as baianas, né? Como é que fica esse cartão postal? Então, não só isso, né? Mais uma vez, eu quero agradecer. Não só isso, né? Eu adoro... Eu fico com crise de abstinência se ficar sem dendê. Não tem jeito, tem que ter dendê. Não tem como, a carajada assim, no fim de semana não pode faltar dendê, né? Inclusive, gente, Luciana, que estaria aqui, viu? Eu quero passar a palavra para o Adroaldo. O Adroaldo está no aeroporto de Fortaleza. É um parceiro também nosso. O Adroaldo é uma pessoa que trabalha no Senado Federal, já trabalhou na Câmara, ele conhece muito profundamente o processo legislativo e está acompanhando essa pauta aí dos aposentados, dos pensionistas, a luta que nós estamos tendo para a suspensão dos empréstimos consignados. Agradeço ao Fórum Baiano o apoio que tem dado para essa luta também, que nós conseguimos aprovar isso lá no Senado, estacionou na Câmara, porque, infelizmente, nós temos um presidente da Câmara alinhadíssimo com o mercado financeiro e qualquer pauta que entre lá, que vai contra os interesses do mercado financeiro, ele não coloca na pauta. Ele não pauta nenhum projeto que vai de contra os interesses do mercado. Então, eu vou passar a palavra para o Adroaldo, para que ele faça suas considerações acerca do Dia do Aposentado, acerca do Dia da Previdência Social, ele que acompanhou de perto a questão da reforma. E, Adroaldo, a palavra é sua. Nery Júnior, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que o som esteja bom. Eu estou aqui no aeroporto de Fortaleza, aguardando meu voo para retornar a Brasília, mas não podia deixar de estar aqui presente com vocês para saudar você, a DIPES, a COBAP e outras entidades aí comprometidas com o direito do aposentado e falar um pouquinho sobre as pautas, desses 35 milhões de brasileiros que ao longo do tempo não têm sido
valorizados e atentos a pautas que são tão importantes nesse momento do nosso país, né? Eu estou lá no Congresso Nacional atuando na liderança da bancada do PDT já há algum tempo e sempre atento a temas que hoje despertam o clamor popular, né? Os aposentados brasileiros que no ano de 2019 viveram o drama da pandemia, né? Onde nós já perdemos mais de 200 mil vidas, a maioria delas pessoas idosas, a maioria delas aposentadas, atingidas diretamente por esse drama. E reconhecer que ao longo desse período tanto tem se procurado fazer em favor da sociedade brasileira, mas que os aposentados continuam esquecidos, deixados de lado. Então, nesse dia do aposentado, a gente está aqui para renovar nossos compromissos com pautas tão importantes como a suspensão do consignado, a antecipação do 13º, que lá no meu canal do YouTube tem recebido tantas mensagens de apelo, e a pauta mais importante de todas, desde o ano passado, que é a criação do 14º salário. Estou aqui para renovar os nossos compromissos com esses temas e dizer que o Brasil precisa estar mais atento a uma parcela da população que, sobretudo, nos fez chegar até aqui. Porque o Brasil que nós temos hoje é, sobretudo, resultado do trabalho de milhões de brasileiros que deram sua vida, seus esforços, né, seus compromissos, que resultaram no país que temos hoje. Se nós temos um país ainda com deficiências, com carências, com problemas que precisam ser resolvidos, mas nós chegamos aqui, sobretudo, fruto do trabalho de milhões de brasileiros que dedicaram 20, 30, 35, 40 anos de suas vidas em favor do Brasil. Então, eu queria renovar esses compromissos, dizer que em 2021, apesar de todo o momento difícil que nós vivemos, eu sou muito otimista em relação à pauta dos aposentados. Eu acredito muito que no ano que está se iniciando, nós teremos a oportunidade de demonstrar no Congresso Nacional a importância de priorizar pautas que realmente merecem de todos nós muita atenção. Eu creio que o Parlamento brasileiro terá, em 2021, a oportunidade de demonstrar toda a sua gratidão por brasileiros que têm prestado serviços indispensáveis e certamente muito importantes para toda a nação. Você está sem som. Adroaldo, é assim, qual a sua expectativa em relação ao PL 1328, que trata da suspensão dos consignados? Bom, todos sabem que esse projeto foi aprovado lá no início da pandemia, né? Acho que no mês de maio, no Senado Federal, foi aprovado por unanimidade por parte dos senadores. Essa matéria foi para a Câmara dos Deputados e ela não evoluiu porque, como você mesmo disse há pouco, nós temos na presidência da Câmara dos Deputados o deputado Rodrigo Maia, que tem assim, compromissos muito explícitos com o mercado financeiro, e ele fez o que a gente chama no Congresso Nacional de sentar em cima do projeto. Ele, sem nenhum pudor, ele impediu a votação da matéria ao longo de todos esses meses. Foi muito claro em dizer que, enquanto ele fosse presidente da Câmara, essa matéria não seria votada, né? Mas o mandato do Rodrigo Maia termina dia 1º de fevereiro. Então, a gente tem uma expectativa muito boa que, a partir do início da sessão legislativa de 2021, que começa no dia 2 de fevereiro, já com um novo presidente da Câmara, né, a gente tenha condições de, no Colégio de Líderes,
pautar essa matéria para que ela seja votada. A gente vive um quadro de pandemia que ainda persiste, que se mostra nesse momento o mais grave de todo esse período, né? Nós não tivemos um período de pandemia tão grave quanto o atual. Nunca houve tantos casos diários como temos agora. O nível de mortes supera a média de todo esse período. Então, não se pode dizer que o tema da suspensão dos consignados esteja ultrapassado, muito pelo contrário. Nós teremos um primeiro semestre de 2021 ainda muito difícil, muito difícil. Sem auxílio emergencial, né? Sem auxílio emergencial. Exato, principalmente porque o governo, capitaneado aí pela política do Paulo Guedes, disse no final do ano que a pandemia tinha acabado, que o ano começaria com uma retomada dos empregos, com o crescimento da economia, né? Uma visão completamente distorcida da realidade. Nós começamos 2021 com um quadro de muita gravidade, com a economia vivendo ainda grandes dificuldades. Não há nenhuma expectativa de reversão desse quadro no curto prazo. Como eu dizia, o ano de 2021 terá um primeiro semestre dos mais difíceis. Talvez seja o período pior da pandemia, nesse período aí de início de ano. Então, a suspensão do consignado, ela virá num momento muito mais importante até do que foi no ano passado. Suspender o pagamento dos consignados por 4 meses é uma medida de justiça e muito oportuna para socorrer a economia e a situação financeira de aposentados que já vivem um drama terrível, né? E eu tenho no meu canal do YouTube diariamente cerca de 1.000 comentários de aposentados relatando o drama que viveram no final do ano com a falta do 13º que tinha sido antecipado e desse de início de ano. Todos nós sabemos que o mês de janeiro é um mês complicado para todos, porque é um mês que se acumulam despesas, onde todos têm acréscimos de compromissos. Então, a aprovação da suspensão do consignado agora no mês de fevereiro seria um grande alento para a economia, para as finanças combalidas dos nossos aposentados. Eu não sei se você viu, Adroaldo, mas nós tivemos uma live hoje com o presidente do INSS, o Leonardo Rolim, e foi colocado por ele que se até dia 6 houver a decisão política, pode ser pago na folha de fevereiro a antecipação do 13º salário, né? Essa é uma medida que a gente entende que ela é necessária. Nesse contexto, sem auxílio emergencial, numa curva ascendente aí da segunda onda, o governo vai ter que fazer alguma coisa. E quando ele foi perguntado a ele sobre a questão do 14º salário, ainda em caráter emergencial, ele alegou a questão do teto de gastos, tá? Que nós teríamos que cortar uma despesa para poder garantir uma despesa de aproximadamente 50 bilhões, que seria o valor equivalente ao 13º. E aí, o que a gente tem a falar sobre essa questão do teto de gastos, que foi o presente que o Temer deixou para a gente, né? Esse presente maldito. Bom, vamos por partes. Você falou em 2 assuntos aí. Sobre o 13º, o governo já anunciou a sua decisão de antecipar o pagamento do 13º. O que falta agora é o governo ajustar procedimentos meramente burocráticos para viabilizar o pagamento do 13º já em fevereiro, né? O presidente do INSS disse hoje, então, que precisa que o Ministério da Economia dê o comando para que o Ministério da Fazenda faça o pagamento agora em fevereiro, né? Há o interesse do governo, nesse momento, de injetar dinheiro na economia, porque a crise econômica é evidente. A falta do auxílio emergencial causa na economia um debacle terrível, né? Nós temos aí pelo menos 30 milhões de brasileiros
que vivem nesse momento uma crise desesperadora, né? E o comportamento do nosso governo, ele vai de encontro, ele se contrasta com o comportamento das principais economias do mundo. E veja, eu estou falando de economias liberais, como os Estados Unidos e a Europa, que estão plenamente dedicados a socorrer suas populações. Veja que o presidente Donald Trump, no final do mandato, já tinha decidido injetar R$ 1 trilhão na economia. O presidente Biden, de dólares, então multiplica isso por 5, se for converter em reais. O presidente Joe Biden, que assumiu, decidiu que a economia brasileira, a economia americana, precisa de 1,8 trilhões de dólares. Então, o governo americano decidiu avançar sobre as suas reservas cambiais, sobre as suas economias, para ajudar a população, não apenas as populações mais pobres, como também as empresas, para fomentar a economia. Veja, o governo americano, e assim como a Europa, jogaram para as calenas o mantra da austeridade fiscal. O mundo entende que, nesse momento, os governos têm a tarefa de impulsionar a economia. Porque a teoria econômica, até a teoria econômica mais clássica, diz que a iniciativa privada, em momentos de grande crise, ela não investe. A economia privada, ela se recolhe e aguarda os acontecimentos. Cabe ao governo atuar. Cabe ao governo ser indutor da economia. E veja, meu amigo, a gente sabe que Estado não quebra. Estado não quebra. Estado tem recursos... Ele pode, inclusive, até emitir papel moeda, né, se quiser. Exatamente, exatamente. O Estado tem instrumentos capazes de induzir a economia à recuperação. E o Brasil não é diferente. Diferente de 20 anos atrás, diferentes, por exemplo, da época do governo Fernando Henrique, nós vivemos uma situação completamente diferente. Hoje o Brasil tem 2 trilhões de reservas cambiais, né? O governo precisaria usar 20% disso para impulsionar a economia brasileira, sem nenhum prejuízo de médio e longo prazo para o país. O governo tem um caixa único do Tesouro de 1,3 trilhões. O governo tem o caixa único, o governo tem o compulsório dos bancos mensal, que é mais de R$ 1 trilhão. Então, fontes de recursos existem, lá vão ter. E veja, nós estamos falando de recursos que estão disponíveis. Nós não estamos falando de outros instrumentos que o governo pode usar a qualquer momento. O Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não cobra imposto sobre grandes fortunas. O Brasil é, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, que imposto sobre grandes fortunas é um imposto assim, de patamar impressionante. Impressionante. Exato. O governo americano chega a cobrar 30%, 40% sobre as grandes fortunas e o Brasil cobra 0%. O Brasil não cobra... Isso aqui é um paraíso, isso aqui é um paraíso para corrupto e é um paraíso para super ricos. O Brasil é um paraíso. É um paraíso. Exato. E essa questão tributária, ela precisa ser trazida realmente ao debate, porque eles estão arrebentando com os aposentados, com os trabalhadores em relação à questão da Previdência, deram calote nas pensionistas, porque agora só vai receber 60% do valor que teria direito, reduziram a fórmula de cálculo, né? Enfim, foi só retrocesso. E quem pagou a conta? Os trabalhadores. Agora eles estão querendo fazer reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado, que eles acham que essa máquina está inchada, e jogar a conta para quem? Para os trabalhadores do setor público, né? Então, nós precisamos realmente trazer receita, e essa receita tem que vir de uma reforma tributária. Eu sou uma pessoa que defendo tributação padrão OCDE, né? Eles não vivem comparando com a OCDE, então vamos comparar o padrão de tributação da OCDE, né? Porque a gente já está cansado de pagar essa conta. Tanto nós, que somos trabalhadores, tanto do setor público quanto do setor privado, como também, né, a sociedade, né, na medida que eles fazem essas reformas e que prejudicam a sociedade. E a gente tem agora às 16 horas, nós temos
uma live agora com o deputado Ricardo Silva e a gente precisa encaminhar as considerações finais. Eu quero mais uma vez, Adroaldo, agradecer a você, agradecer a Denise, agradecer ao Antônio, que eles estão representando aqui um coletivo de entidades da Bahia, né, trazendo o axé da Bahia para a nossa live. E eu passo a palavra para a Denise fazer suas considerações finais, na sequência o Antônio, e para finalizar eu deixo a finalização com o Adroaldo. Denise, com a palavra. Bom, Nery, mais uma vez agradecendo o convite, e lembrando, o Fórum Baiano, ele não é só de entidades, nós inovamos nesse sentido e estamos sendo até elogiados por esse modelo. Nós temos entidade de servidores de serviços públicos e privados, nós temos coletivos, movimentos, inclusive o Mais é nosso parceiro, né? Nós somos parceiro do Mais, digamos assim. Nós temos ativistas, militantes, associações. Então, é um fórum amplo, que tem feito um trabalho muito importante aqui na Bahia, no sentido de aglutinar. Então, parabenizamos a você e a vocês também do Mais, parabenizamos aos aposentados e estamos aí para o que der e vier e vamos seguir em frente, lutando pela manutenção dos direitos que os aposentados de hoje nos deram. Parabéns, muito obrigado, Denise. Foi um prazer estar aqui com você. Eu espero que a gente possa fazer outras lives e vamos à luta, porque a luta é grande. Antônio? É isso aí, meu amigo. Eu queria agradecer o convite, né? E aqui falando em nome da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, coletivo Resistência e Luta no Judiciário, da qual faço parte junto com o Denise, Fórum Baiano, GT de fóruns estaduais, que está se encaminhando para formar um fórum nacional. Queremos deixar aqui todo o nosso apoio, né? E queremos continuar com essa parceria com o Mais e agradecer também a confiança dos aposentados e dizer que eles também fazem parte desse fórum em defesa do serviço público, que é um fórum amplo, e juntos nós conseguiremos implementar políticas progressistas que vão beneficiar a toda a sociedade e, lógico, também aos aposentados, que são milhares, são milhões, e todos nós estamos caminhando para sermos os futuros bem próximos aposentados, e é em nome de toda a sociedade que deixamos aqui o nosso cheiro, o nosso axé, né? E estaremos juntos, sempre caminhando lado a lado com a sociedade para o progresso do nosso Brasil. Um forte abraço, esperamos nos rever aí nessa caminhada. Perfeito. Salve a Bahia, né? Mais uma vez, é sempre bom tê-los aqui. A Auditoria Cidadã, ela faz parte também do nosso movimento, ela integra o movimento Acorda Sociedade. Maria Lúcia Fatorelli é uma parceira, uma guerreira, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e estima pelo trabalho que ela desenvolve. Eu passo a palavra para o Adroaldo, para suas considerações. Meu abraço também à Auditoria Cidadã, a minha grande amiga Maria Lúcia Fatorelli, que é uma grande parceira de lutas aqui no Congresso Nacional. Queria te agradecer, Nery Júnior, pelo convite, dizer que o ano de 2021, na minha concepção, é o ano do aposentado no Congresso Nacional. É o ano do aposentado ganhar de forma plena a devida visibilidade e a devida prioridade nas pautas. Eu tenho muita convicção que nós vamos poder avançar aqui contra os retrocessos que a reforma da Previdência trouxe para os aposentados e garantir que esse ano nós tenhamos temas de relevância para essa categoria na pauta do Congresso. Eu espero que no mês de fevereiro a gente tenha a luta pela suspensão do consignado, pela regularização da margem consignável dos aposentados e a aprovação do 14º como temas prioritários no Congresso Nacional. Contem conosco aqui e até breve. Olha, foi um grande prazer, Adroaldo, mais uma vez estar com você. É sempre bom e é sempre enriquecedor participar de lives contigo. Você sempre ensina a gente, sempre tem uma informação
E eu quero aproveitar e te desejar uma boa viagem. Você está no aeroporto, já está pegando o voo, mas ele se disponibilizou a estar aqui conosco no domingo, juntamente com a Denise, juntamente com o Antônio, para prestar essa homenagem aos aposentados e também para fazer uma reflexão e um chamado, né, para o momento que a gente vive. Olha, meus agradecimentos, a nossa gratidão. E eu fico muito feliz de estar compartilhando o meu domingo aqui com vocês, tá bom? Muito bom mesmo. Uma boa viagem, Adroaldo, e um grande abraço a todos. E um abraço especial lá para nossa Bahia, né? A Bahia, que é sempre exuberante, encantadora, de um povo acolhedor, hospitaleiro. O baiano, ele tem uma característica que eu acho muito legal, né? Essa característica da brasilidade, né? É aquela coisa da hospitalidade. Então, eu espero ir à Bahia, ouviu, Denise? Ainda este ano, né? Se possível, vacinado, né? Se possível, vacinado. E que a gente consiga vacinar em massa a população brasileira, imunizar a população brasileira, para que essa população vá à luta, porque a gente vai precisar de povo imunizado para ir para a rua. Um grande abraço e até a próxima.